políticas e práticas sociais na antiguidade. Já tivemos hoje algumas mesas de comunicação à tarde, né? Trabalhamos aí já bastante, e agora à noite a gente não poderia ter um encerramento melhor com essa honra que vai ser para nós ouvir o professor doutor André Leonardo Chevitarese. Muito obrigado, viu, professor, por aceitar o convite da Dolores, o nosso convite, para fazer a nossa conferência de encerramento, tá bem? Eu paro por aqui, porque quem vai fazer a coordenação dessa mesa é a professora doutora Dolores Pulga, a quem eu passo a palavra agora, mais uma vez agradecendo a todos os meus colegas, agradecendo também aos colaboradores aqui do Triale, concursos em Campo Grande, que nos brindaram com toda a tecnologia, agradecendo ao professor Dr. Rafael Ataídes, professor Dr. Fortunato Pastore, enfim, todo mundo que esteve presente de alguma forma aqui nesse nosso primeiro encontro. Dolores, é com você. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao último dia do nosso GT, né, do nosso primeiro encontro do GT de História Antiga de Mato Grosso do Sul, Políticas e Práticas Sociais na Antiguidade. O pessoal que apareceu aí no vídeo é o pessoal do GT. Nós viemos justamente para brindá-los, né, com esse nosso último dia de evento. E também para agradecer, né, o aceite do professor André Leonardo Chevitarese, que muito abrilhanta aqui o nosso dia de encerramento, fechando com chave de ouro, né? Antes de eu fazer a apresentação do professor, eu gostaria apenas de enfatizar que, em relação ao debate, vai funcionar da seguinte maneira, para quem não estava aqui nos outros dias, tá? Coloquem a pergunta no chat, identificando nome e instituição, por gentileza. E aí, ao final, eu vou fazer a leitura das perguntas para o professor André, ok? Então, sem mais delongas, o professor André Leonardo Chevitarese é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atua no programa de pós-graduação em História Comparada do Instituto de História e no programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu Nacional. Concentrou as pesquisas em duas grandes áreas do conhecimento, a história do cristianismo e a paisagem e cultura material da cidade do Rio de Janeiro. Em ambas as áreas, trabalhou publicações em forma de livros, capítulos de livros, artigos acadêmicos, além de orientações de pesquisas de mestrado e doutorado nas áreas de história e de arqueologia. O professor André Chevitarese vem hoje trabalhar conosco a apresentação intitulada Política e Práticas Sociais como Pilares na Instauração do Reino de Deus por Jesus de Nazaré. Professor André, fica à vontade, tá? Eu passo a palavra para você agora. Muito obrigada. Bom, de imediato eu queria agradecer o convite que me foi feito por parte da Dolores, mas eu sei que aí em Mato Grosso do Sul eu tenho um conjunto grande de amigos, alguns deles já os nomeei, que é o Carlos Eduardo, a Natália, e eu queria então agradecer a toda a equipe que me fez esse convite. Quero também agradecer a todo um corpo de estudantes que arregaça as mangas e faz o encontro também acontecer, né? Sem os estudantes, a gente fica bastante imobilizado em termos de divulgação, de atividades. Então, também a eles, a toda essa equipe que organizou, né? Eu aceitei o convite da Dolores e eu gostaria de fazer esse enfrentamento sobre políticas e práticas sociais, e eu pensei nesse enfrentamento como uma forma de alinhar esta minha palestra,
né, ao tema do encontro. E eu acho que vai dar um bom alinhamento, sabe? Eu quero enfatizar como a instauração do reino de Deus por parte de Jesus de Nazaré tem implicações claras com as práticas sociais da cultura judaica da primeira metade do século I. Então, num primeiro momento, isso é uma dimensão muito conservadora, e eu vou explicar de onde vem esse conservadorismo, de onde parte esse conservadorismo, e mostrar que, né, entre esses dois projetos, eu optei por trazer aquele que fez Jesus ir parar na cruz, não parar no céu. De imediato, deixa eu dizer um pouco como eu penso essa figura de Jesus de Nazaré. Não há condições de compreendê-la sem que se atribua a ela, a figura de Jesus de Nazaré, uma dimensão absolutamente religiosa. Jesus de Nazaré é um homem profundamente religioso, um judeu de nascimento, de vida e de morte. Implica dizer, Jesus nunca foi cristão. Jesus nasce, vive e morre como um judeu. As pesquisas hoje sobre o Jesus histórico se interessam muito em entender que tipo de judeu era Jesus. Então, isso já aponta um segundo aspecto de como eu penso e vejo o Jesus de Nazaré. Ele deve ser lido, deve ser pensado não apenas na sua dimensão exclusivamente religiosa, porque Jesus, né, na sua prática religiosa, no seu cotidiano religioso, esse olhar religioso que ele tem, essa prática religiosa que ele tem, faz um diálogo profundo com as mais diferentes esferas da sociedade judaica. Portanto, o olhar desse homem religioso, profundamente religioso, passa, né, por críticas ao âmbito da política, ao âmbito da economia, ao âmbito de uma sociedade injusta, ao âmbito de uma sociedade judaica ocupada por romanos. Então, que tipo de judeu é Jesus? É entender, né, a partir das poucas informações que nós possuímos dele, né, a sua formação, a sua origem. Né? Então, o que é para mim religião? Religião não é algo que vem do céu para a terra, mas da terra para o céu. O Homo sapiens, enquanto espécime, não traz no seu DNA o gene religião. Religião se dá na cultura. Os primeiros Homo sapiens, a nossa espécime, que apareceu em
no continente africano e da África se disseminou, ele, enquanto caçador-coletor, nós não temos qualquer registro que ele praticasse qualquer ato religioso. Tá? Ao contrário, os primeiros registros históricos e arqueológicos de experiências religiosas se dá na região chamada Mesopotâmia. E isso, no máximo, há 10 mil anos atrás. Parece até Raul Seixas, mas não tem nada a ver com Raul, entende? Então, as primeiras referências religiosas que nós temos, os primeiros dados materiais que nos permitem pensar experiências religiosas, é na região da Mesopotâmia. Então, se religião não é uma experiência que vem do céu para a terra, mas da terra para o céu, toda e qualquer denominação que se queira atribuir, budismo, judaísmo, kardecismo, cristianismo, islamismo, sempre precisará ser no plural. Não existe judaísmo. Há judaísmos. Por quê? Não existe cristianismo. Há cristianismos. Por quê? Porque onde duas ou mais pessoas estiverem falando sobre uma dada experiência religiosa, e essas pessoas sendo ou vivendo aquela experiência, elas convergirão em alguns pontos e vão divergir em muitos outros pontos. Muitos. Então, entender quem é esse Jesus de Nazaré, que tipo de judeu é esse Jesus de Nazaré, é chamar a atenção que o judaísmo por ele praticado não é melhor nem pior do que os outros judaísmos que coexistiam na primeira metade do século I, na Judéia, na Samaria, na Galiléia, na Idumeia. Né? Então, as pesquisas hoje do Jesus histórico, elas querem entender quem é esse Jesus. E eu tenho um retrato também desse Jesus. O seu nascimento se dá numa minúscula aldeia de montanha, chamada Nazaré. Escavações em Nazaré mostram que ela é uma aldeia extremamente recente, quiçá virada do século II para o século I, antes da Era Comum. As escavações sugerem que Nazaré é dotada de uma rua principal, algumas poucas casas, 30, 40 casas, né? Nada além disso. Marcadamente rural. Marcadamente rural. Para se ter uma ideia, quando Flávio Josefo, vai organizar as cidades, aldeias da Galiléia, mobilizar pessoas para fazerem a primeira resistência à legião romana que desce da Síria para entrar pela Galiléia no território propriamente judaico, Josefo não menciona numa lista longa de cidades, de aldeias, de vilas, Nazaré. Nazaré só vai aparecer tardiamente na documentação.
Se nós não tivéssemos a documentação cristã, nós nem saberíamos que Nazaré existiu, nem saberíamos. Então, Jesus tem uma formação, uma cabeça marcadamente camponesa. A sua visão de mundo é camponesa. A sua formação, a sua moral é camponesa. Se olharem bem e lerem bem com atenção os textos relativos à história de Jesus, os evangelhos, vocês vão ver que ele praticamente vive em pequenas aldeias, pequenas vilas, cidades muito pequenas. As grandes cidades, ele não quer nem saber delas. Tiberíades, Séforis, uma enorme cidade, Séforis, 7 quilômetros de Nazaré, nunca foi explicitamente citada nos evangelhos. Quando Jesus toma a decisão de ir a uma grande cidade, como Jerusalém, ele vai para morrer. Então, esse é o Jesus de Nazaré. Um indivíduo cuja formação é marcadamente campesina, nas suas pregações pouco perambulou por cidades médias ou grandes. Então, parece existir aí uma certa aversão a esse mundo urbano. E um homem profundamente religioso. Mas já chamei a atenção que por religião, por religioso, né, alguém profundamente conectado com, né, um olhar crítico acerca das práticas sociais, políticas, econômicas, jurídicas. Eu reconheço que esse meu olhar, que se recusa a ver religião como algo inerente à espécime humana, religião é cultura, você precisa aprendê-la para então experimentá-la. Ninguém nasce religioso, ninguém. Né? E essa outra dimensão de que um ser religioso, seja ele quem for, seja no passado, seja no presente, a sua experiência com esse campo chamado religião nunca é exclusivamente ou tão somente uma fala dele, indivíduo, com essa divindade. Ao contrário, né? Esse indivíduo, tanto no passado quanto no presente, faz a sua experiência religiosa dialogar plenamente com o seu cotidiano. Portanto, religião e política, religião e economia, religião e cultura, religião e moral, tá tudo tão embrincado que você não sabe onde começa uma e termina outra. É que nós estamos vivendo, desde o final dos anos 70 do século XX, nós estamos vivendo uma onda muito conservadora. Conservadora não no seu sentido negativo do termo, né? Mas no sentido mais sociológico,
uma onda conservadora, principalmente para o caso brasileiro, e essa onda conservadora é cristã, que viu nas práticas de um tipo de catolicismo e de um tipo de protestantismos essa chamada teologia da libertação como sendo uma espécie de aberração. Por que aberração? Porque a teologia da libertação teria feito religião e política se encontrarem. Né? Então, como reação, e daí esse movimento conservador, como reação, desde o final dos anos 70, década de 80 em diante, até o momento, quase todas as lideranças religiosas cristãs desse país condenam qualquer aproximação entre religião e política. Muito embora nós iremos encontrar essas lideranças só fazendo política. Então, é um tanto quanto contraditório, né? Porque se não estão abertamente ocupando cargos como senadores, deputados, federais, estaduais, vereadores, eles têm os seus lugares tenentes, eles têm seus testas de ferro fazendo política. Então, né, muito embora muita gente acredita hoje no nosso país que religião é uma coisa e política é outra, por exemplo, né, o que nós mais vemos aqui, o que nós mais constatamos é que religião, política, religião e economia, religião e cultura, né, nunca estiveram separados, sempre estiveram muito unidos. Então, essa é a dimensão que eu penso, vejo essa figura também de Jesus. Tá? Alguém que viveu na sua plenitude, no seu tempo histórico, viveu de forma intensa todos os dilemas que essa sociedade judaica produziu. Um terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que, obviamente, há uma distinção que precisa ser feita. O Jesus de Nazaré é uma figura histórica. Há provas, há boa documentação para demonstrar que Jesus existiu. Não é um mito, não é uma criação do Império Romano, como um tipo de historiografia na virada do 19 para o 20, né, acreditou. Mas o Jesus Cristo, esse é o Jesus da fé. Não tem nada a ver com história. História enquanto disciplina, né, dotada de teorias e metodologias que vão impor uma série de restrições próprias da sua disciplina para admitir, né, que Jesus Cristo, por exemplo, depois de morto, viesse a ressuscitar. Então, histórias do seu nascimento são míticas. Boa parte das suas ações são míticas, são modeladas a partir do que nós chamamos homens divinos. Né? E, por fim, né, morrer, ressuscitar e ascender aos céus
isso é um exercício de fé. Isso não é bom ou ruim. Isso são escolhas que cada um de nós faz de querer acreditar ou não. Não tem nada a ver com o critério de bom ou ruim. Tá? Apenas como, como uma observação. O Jesus histórico é uma figura passível de ser analisada por teorias e metodologias históricas. O Jesus Cristo não passa pelo crivo da história, passa pelo crivo da fé. Então, essa distinção, ela é extremamente importante. Por quê? Porque o que se priorizou quando do fechamento do cânon neotestamentário não foi o Jesus da história, mas o Jesus da fé. Então, o cânon neotestamentário, o Novo Testamento, ele é resultado do século IV, do século V, quando a autoproclamada ortodoxia cristã se tornou império e o Império Romano se tornou a autoproclamada ortodoxia cristã. Então, esse é um ponto que requer muita atenção. Com Constantino, a autoproclamada ortodoxia cristã se torna uma religião lícita dentro do império. Então, as perseguições chegam a um fim. Com Teodósio, a autoproclamada ortodoxia cristã se torna a única religião lícita dentro do Império Romano. Até mesmo os politeísmos deixam de ser lícitos enquanto experiências religiosas no Império Romano. Então, é nesse momento de século IV, indo em direção ao século V, que o corpus neotestamentário ganha os contornos e as dimensões que nós hoje conhecemos. Então, por que eu enfatizo isso? Né? Porque, muito embora nós tenhamos parte dos textos que compõem o Novo Testamento sejam textos do século I, não foram autores do século I quem organizaram o corpus neotestamentário. Essa é uma confusão muito frequente. A pessoa pega ali, estou lendo Mateus, um autor do século I. Ah, que ótimo, que maravilha, né? Mas a questão não é Mateus ser do século I, é quem colocou Mateus nesse corpus e não colocou, sei lá, o Evangelho de Filipe ou o Evangelho de Pedro nesse corpus neotestamentário. Então, nós precisamos entender, a partir do século IV, século V, quais diretrizes foram dadas para a formação do chamado cânon neotestamentário. Não é isolando e lendo Paulo, as 7 cartas autênticas de Paulo, que você vai entender por que Paulo está no corpus neotestamentário, né?
e por que que outros autores de epístolas não estão. O teu olhar precisa se deslocar do século I, II, para o século IV, V. Né? Então, de imediato, a orientação ou a formação do corpus neotestamentário, à luz dessa autoproclamada ortodoxia do século IV, do século V, que é Império Romano, e o Império Romano é essa autoproclamada ortodoxia, o primeiro ponto que ela vai definir é: Jesus precisa morrer, ser sepultado e no terceiro dia ressuscitar. Esse é o primeiro ponto. Todos os textos cristãos que não falarem isso ficam do lado de fora. Para vocês terem uma ideia, o Apocalipse de João, que eu chamo o Apocalipse de João, o visionário, para distinguir a mão desse autor da mão que escreveu, por exemplo, o chamado Evangelho de João. Esse texto, as igrejas orientais, as igrejas cristãs orientais, nunca gostaram dele. Não, não. Não gostavam, não. Por quê? Por dois motivos básicos. Primeiro, não está nem um pouco claro no Apocalipse que Jesus morreu, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Olha, eu já li várias vezes o Apocalipse, mas nunca li qualquer linha que falasse alguma coisa sobre isso. Nunca. Nunca. Segundo ponto, a ideia milenarista ou quiliástica contida no Apocalipse de João o Visionário era uma ideia incômoda a essa autoproclamada ortodoxia. Por quê? Pô, os caras ralaram séculos para chegar ao poder, pô. Aqueles bispos poderosos que agora vivem nababescamente de todos os privilégios do império, precisam ficar tendo que responder ao povão, principalmente urbano, cristãos de origem social mais simples, trabalhadora, precisam ficar respondendo a esses indivíduos, essas elites eclesiásticas, precisam responder a todo momento que o milênio que fará Jesus voltar ainda não aconteceu. O povão quer que Jesus volte logo, seja lá no passado, seja hoje. Fome, miséria, doença, dor, mágoas, tudo isso só Jesus para curar, porra. Então que ele volte logo, cara. Mas o cara que vive nababescamente, aquela elite eclesiástica que agora é império, porra, ela não quer saber disso não, cara. Pode esperar um pouco aí. Esse discurso está aí também presente. Vejam quem são os indivíduos que citam para você Apocalipse, pô. Você vai ver que a classe social dele, né, dirá muito do amor, da paixão, da proximidade que ele tem com o próprio texto. Essa ideia de que Jesus virá como um ladrão, daqui a pouco vou falar sobre esses projetos
teológicos que estão tensionando, essa ideia que Jesus virá como ladrão e que você precisa estar preparado, isso só vale para o andar de baixo. Porque o que tem de igreja investindo em ações, o que tem de igreja investindo ou fazendo investimentos de altíssimo risco, investimentos que só podem ser retirados das instituições financeiras em que foram aplicados daqui a um ano. Pô, se Jesus está para voltar, meu irmão, como é que você vai fazer um investimento desse? Então, vejam que essas tensões produzidas aí pelo Apocalipse, de alguma forma incomodaram muito essa autoproclamada ortodoxia, principalmente a oriental, tá? A oriental, principalmente. Então, o cânon neotestamentário só admitiu o Apocalipse no século IV. Antes disso, não. Antes disso, ele não era um texto canônico. Ao contrário, era um texto suspeito. Tá? Muito suspeito. Então, o primeiro aspecto nós já salientamos. Jesus precisa morrer, ser sepultado e no terceiro dia ressuscitar. Segundo ponto que eu acho que é interessante é autores que salientarem esse processo de negociação entre o movimento de Jesus sem Jesus com as estruturas imperiais romanas. Então, para quem conhece um pouco de corpus neotestamentário, olha que delícia é ler Romanos capítulo 13, uma carta autêntica de Paulo, em que ele, lá em meados dos anos 50 do século I, está dizendo de maneira muito clara para que todos respeitem as autoridades constituídas, porque elas não estão investidas de poder por elas mesmas. Deus é que investiu o poder sobre elas. Porra, essas mesmas autoridades que na geração anterior de Paulo matou Jesus, ou mataram Jesus. Vejam que maravilha, pô. Na geração anterior a Paulo, Jesus morre por uma autoridade romana chamada Pôncio Pilatos, que representa o imperador Tibério. Na geração seguinte a Jesus, encontramos Paulo dizendo a respeito essa autoridade aí, pô. Por quê? Porque Deus a investiu de poder. Assim não dá, né? Mas esse é um texto que a autoproclamada ortodoxia diz, pô, isso é muito bom. Isso é muito bom. Textos que enfatizam o tema ou a temática da traição de Jesus por Judas. Pô, isso é o melhor dos mundos. Enquanto no século I, no século II, há ainda fronteiras borradas entre o que é ser judeu e o que é ser cristão, essas fronteiras, em muitos casos, estão borradas. No século IV, não estão borradas, não. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. E falar de Judas é falar de judeus, é falar de Judéia, é falar de Judá, é falar daqueles que mataram Jesus. A igreja etíope
já tem Pilatos como santo. Então, um segundo elemento importante é esse, né? A autoproclamada ortodoxia topa inserir textos no corpus neotestamentário que venham reforçar esses laços desde as suas origens entre o movimento de Jesus, claro, sem Jesus, e o Império Romano. Um terceiro ponto praticamente desdobra daí. E nós vamos falar isso depois mais à frente, mas é a questão da hierarquização. Impérios existiram muitos no longuíssimo processo histórico. Muitos. Mas a capacidade do Império Romano de sobreviver por séculos é algo exemplar, é algo extraordinário. Pô. Vamos assumir, em linhas gerais, a estruturação de um Império Romano ali de meados do século II antes da Era Comum, até, se eu tomo em relação ao Oriente, até a expansão muçulmana. Estamos falando de praticamente 10 séculos de império. Isso é um feito extraordinário. Mas nunca se viu um império que tenha concentrado tanta renda e que tenha levado ao seu extremo uma dimensão, não é, hierárquica a partir das relações de patronagem, aonde cada indivíduo, não estou falando de casta, não, eu estou falando de patronagem, aonde cada indivíduo sabia exatamente qual era o seu lugar. Pô. Então, é algo fantástico, cara. As hierarquizações, essa dimensão patriarcal da submissão das mulheres aos homens. Normalmente, quando se escuta isso, já corre logo para dar exemplo. Mas o exemplo é sempre do andar de cima, de mulheres poderosas, de mulheres, né, esposas, filhas de poderosos, que andam com desenvoltura pelas ruas. Mas a imensa maioria das mulheres, né, não vive, né, esse glamour. Pô. Então, é algo incrível. Né? Há um processo radical de mudança entre o movimento de Jesus com Jesus, de oposição a Roma, de oposição ao Império, e a geração seguinte, movimento de Jesus sem Jesus, já negociando pelo menos um tipo de movimento de Jesus sem Jesus, negociando com as estruturas imperiais romanas. Então, são essas as bases que a gente pode elencar nesse processo de formação do corpus neotestamentário. Eu vou agora sinalizar a última base.
há claramente dois projetos teológicos que podem ser percebidos pela documentação que são contraditórios entre si, mas que se fazem presentes no Novo Testamento. O projeto majoritário, defendido pela autoproclamada ortodoxia cristã, que é a chamada parousia. Jesus irá voltar. Então, esse é o projeto que dominou e domina o ser cristão. Qualquer cristão dirá com muita convicção, porque é isso que está no material neotestamentário, ele dirá que Jesus virá como ladrão. Não tem dia nem hora, mas ele virá. E esse processo vai redimir o mundo. Ele vai instaurar a separação do joio do trigo. Esse é um projeto que domina a quase totalidade do corpus neotestamentário, que vai dominar praticamente, né, a quase totalidade da patrística, um Jesus que vai voltar. Mas há um outro projeto que é possível de ser reconstruído, chamado Reino de Deus. Isto é, Jesus instaura no seu tempo presente um reino. Ele não instaurou uma democracia. Ele não instaurou uma aristocracia. Ele não instaurou uma oligarquia, nem tirania. Ele instaura o reino de Deus. Então, esses dois projetos teológicos, eles estão tensionando e nós podemos reconstituí-los em linhas gerais, até mesmo porque o tempo, né, tá avançando muito rapidamente e eu estou vendo que eu estou falando demais. Então, no projeto teológico que vence pela autoproclamada ortodoxia, haverá uma intervenção na história de um agente ahistórico, o Jesus ressuscitado, que, claro, com o passar do tempo, já não é mais um profeta, não será mais o Cristo, não será mais filho de Deus, e sim o próprio Deus. O segundo ponto, esse projeto de segunda vinda, ele trata os seres humanos como eternos menores que precisam sempre de um adulto para ajudá-los a atravessar a rua, quando o sinal estiver fechado e na faixa de pedestre. Então, o fato de Jesus ter morrido na cruz e, como se diz, o seu sangue ter redimido todo o pecado e como uma metanoia, né, ter restaurado o ser humano à sua condição anterior ao pecado de Adão e de Eva, o indivíduo, o ser humano, ainda pode continuar pecando geral. Por quê? Porque Jesus vai voltar. Jesus vai intervir na história
e Jesus dará a mão a ele, para ele atravessar a rua no sinal fechado e na faixa de pedestre. Percebam, tem algo aí de, né, a sensação de que a morte de cruz, o sangue derramado, que me limpou dos pecados, né, não foi suficiente, eu continuo pecando. Então Jesus vai voltar, né? Por isso as injustiças sociais, por isso as injustiças econômicas, por isso as injustiças políticas, por isso alguns vivendo nababescamente, outros vivendo, a maioria, né, numa miséria sem fim. Então, não quero retornar ao Apocalipse, mas o Apocalipse não está nessa, não. Curiosamente, nós podemos até encontrar passagens que apontem um movimento de Jesus sem Jesus, onde as mulheres conheceram protagonismos. Ora, a mesma epístola de Paulo aos Romanos, que fala de maneira categórica que as autoridades romanas precisam ser respeitadas, elenca algumas mulheres que tiveram protagonismos, indiscutivelmente. Então, Febe não é uma diaconisa. O texto grego não fala em diaconisa, é um diácono. Fala de Prisca, fala de Júnia como apóstola, fala de várias mulheres. Mas, ao mesmo tempo que eu reconheço a importância de se pensar mulheres protagonistas no material neotestamentário e até mesmo para além dele, porque isso reforça hoje a luta por mulheres que demandam igualdades e protagonismos no interior das igrejas. Eu entendo isso. Né? Entendo isso. Mas Paulo está errado. Por que está errado? Porque essas mulheres não vivem 24 horas dentro da igreja, pô. Então, ao mesmo tempo que ele reconhece uma Júnia como apóstolo, e isso é absolutamente fantástico, essa mulher, no momento em que sai de uma eclesia, de uma reunião de membros que coparticipam da ideia e da fé em Cristo, na rua, ela está subordinada a um homem. O seu protagonismo é dentro da igreja. Por quê? Porque Paulo diz que ela deve respeitar as autoridades romanas. E diante da lei romana, com características marcadamente patriarcais, essa mulher, né, estará em plena desvantagem em relação ao seu marido, ao seu pai, ao seu filho mais velho. É quase vista como uma eterna menor. O projeto de reino de Deus, e aí eu caminho para o final dessa rápida apresentação, o projeto de reino de Deus, ele pode ser reconstituído, pô. Nós temos um documento que ele existe do ponto de vista hipotético, porque ele nunca chegou até nós. Mas desde o século XIX se tem clareza da sua existência, que é o chamado Evangelho que é uma das fontes utilizadas
por dois autores que nunca se leram, que nunca se viram, que nunca se conheceram: Mateus e Lucas. Eles utilizaram esse documento. Pô, André, isso aí deve ser o quê? Um documento escrito em chinês? Não, tem até em português. Eu até separei eles aqui, ó. Eu não costumo fazer propaganda de grandes editoras, não. Mas, porra, para não achar que isso aqui está em chinês e tudo, ó. Cadê a câmera? Pô, O Evangelho Perdido, Burton Mac. Olha lá. Que o livro de quê? Aqui você tem a reconstituição desse documento, né? Que está hoje presente em Marcos e Lucas. E diferentemente Bom, esse é um documento datado dos anos 50. Ele é contemporâneo a Paulo. Da mesma forma que Paulo foi escrito em grego, que também foi escrito em grego. Mas há diferenças gritantes entre um e outro. Enquanto Paulo reconhece a hierarquização dos dódeca, Jesus chamando 12 homens e revestindo-os com os seus ensinamentos e atribuindo a eles a missão de evangelizar, em que não existe 12. Existem seguidores. Jesus não chamou ninguém para segui-lo, mas homens e mulheres, ouvindo aquele indivíduo, viram naquelas palavras algo de extraordinário, o reino de Deus. E esse reino, ele está constituído em 4 grandes pilares, em que, primeiro deles, bom, vale lembrar, eu às vezes me perco, fico meio amalucado, eu falava do Império Romano, quer dizer, Jesus não instituiu democracia, aristocracia, instituiu, né, um reino. Mas já existe um reino, porra. O reino de César, que se faz representar na época de Jesus como, né, o reino de Tibério. Então, Jesus institui o reino dele. Primeiro pilar, um reino onde prevalece a justiça divina, em oposição à injustiça de César. Segundo pilar do reino de Deus, é um reino de paz, em oposição ao reino de César, que é o reino da guerra, do controle de um indivíduo sobre o outro pelo poder das armas, da conquista. Terceiro pilar, comensalidade, comida, fartura, milagres de pães e peixes, comida, pô. É o sonho camponês. Esse camponês que está sendo triplamente taxado pelos proprietários de terra, a quem eles pagam aluguel, pelo dízimo do templo de Jerusalém e pelos tributos ao império. Os camponeses não estão aguentando. Então, comensalidade, em oposição à carestia de César, ou do reino de César. E, por fim, igualdade, pô.
onde há constituição de células, homens e mulheres em pé de igualdade, coparticipando e celebrando uma experiência comunal, constituindo uma nova família, pautada nesses valores. Então, olha a diferença. O projeto que vingou é o projeto que trará o reino de Deus num futuro indeterminado. O projeto que não vingou, mas que boa parte dos pesquisadores dizem é o projeto de Jesus, é o reino instaurado, onde um convite permanece. Quer ver o mundo se transformar? Vem participar na plenitude desse reino de Deus. É isso. Eu vou ficar por aqui, né? E devolvo a palavra para a Dolores. Muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigada, professor André, pela palestra. Eu gostaria agora de abrir para o nosso debate. Teve alguém que escreveu aqui, por favor, o autor de O Evangelho Perdido. Eduardo Sarraf está perguntando para o professor. Já podemos começar, então, com uma pergunta. Quem que é o autor de O Evangelho Perdido? É essa? Eu vou colocar aqui na câmera. Será que dá para ler? Burton Mac. Dá não, né, Dolores? Dá para ver. Uhum. Tá? Sim. Pronto, olha ele aí. Burton L. Mac. Isso. Professor, bom, enquanto o pessoal... Bom, tem alguém que fez uma pergunta aqui. Petrúcio, José Petrúcio Farias Júnior. Chefe Tarese, poderia nos dizer em que medida os gnósticos contribuíram para a construção de uma memória sobre Jesus Cristo, o Jesus da fé? Como sempre, uma brilhante apresentação. Parabéns e grato pela contribuição. Bom, o Petrúcio é um amigo já de longa estrada, não é? Uma pessoa muito querida, professor lá da Universidade Federal do Piauí, a quem eu tive o prazer, por meio do convite por ele feito, de estar lá com ele, lá no Piauí, não é? Foram dias maravilhosos. Meu amigo, meu par, meu colega. Petrúcio, eu acho que, sob muitos aspectos, o que nós chamamos de uma literatura gnóstica, esse termo gnóstico, ele é um termo tardio. Ele é muito mais do século XVII, a cunhagem desse nome, do que propriamente do século II, século III, e assim sucessivamente. Então, eu prefiro ler como uma literatura plural, dentro desse universo gnóstico, uma literatura plural que, sob muitos aspectos, não trabalha com a memória de Jesus. Aliás, né, a quase totalidade da documentação que nós possuímos pouco ou nada tem de memória de Jesus. Né? Pouco ou nada. É mais ou menos algo parecido com Sócrates, né? E você lendo Platão, lendo Xenofonte, né? Até onde é Platão e o que é de fato Sócrates. Então, é algo mais ou menos parecido. Mas os gnósticos, se nós pudéssemos dar uma unidade a todos eles, eles não olham para frente,
diferentemente dessa literatura neotestamentária, né, que aguarda o mundo renovado com a segunda vinda de Jesus. Eles olham para trás. Então, na verdade, por gnose, é você saber, né, da onde você veio, que mundo é esse que você vive, que para eles é um mundo mau, é um mundo ruim, construído por um Deus que se achava o Senhor Todo-Poderoso, o filho de Sofia. No entanto, ele não é o princípio primeiro, né? E, portanto, esse mundo é mau. Então, o caminho é voltar para trás, é voltar para antes do Gênesis. Então, enquanto a narrativa de Gênesis fala de um Deus que constrói o mundo, os gnósticos estão dizendo isso foi um equívoco. Então, precisamos retornar ao princípio primeiro, porque lá é a plena felicidade. Aqui, não. Aqui tudo é resultado de um mundo que é mau. Alguns documentos gnósticos, nós vamos encontrar Jesus beijando na boca apóstolos, beijando na boca mulheres. Claro que para nós, leitores do século XXI, nós vamos erotizar tais passagens, né? Mas, obviamente, que de erótico tem muito pouco. Na medida que esses grupos entendem que o mundo é mau, que a matéria, né, é corrupta, então beijar-se na boca é transmitir o que há de puro de dentro de um indivíduo para outro indivíduo, sem contato com o mundo. Então, é incrível. Se o mundo é mau e não convém sequer, né, ter filhos, e tudo consiste não no futuro, mas no passado, então essa literatura, no seu sentido mais geral, ela não aguarda Jesus que virá. Ela quer simplesmente que tudo acabe para que o princípio primeiro tome conta de novo e reassuma o seu lugar. Gênesis em diante, né, para eles, é só equívoco. Bom, vamos para a próxima pergunta, da Lohana Oliveira, da Federal da Paraíba. O senhor acredita que o forte militarismo romano foi a principal influência nessa padronagem que o senhor cita? Eu acho assim, sabe, Lohane, que também o movimento de Jesus, ele é multifacetado. Então, da mesma forma que você tem seguidores de Jesus dizendo que nós não temos que olhar para frente, precisamos olhar para trás. Ou, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é um documento muito antigo, ali, final do século I, que sai início do século II. Em Tomé, você nunca vai ler que Jesus morreu. Jesus é aquele que vive. Por que é aquele que vive? Porque em Tomé, se Jesus é o todo, como o todo pode morrer e a parte do todo sobreviver? Seria contraditório. Então, não é um texto que vai aceitar a ideia de Jesus morrer.
ficar 3 dias morto. Ó, se ele é o todo, como é que as partes do todo podem existir se o todo morreu? Vejam, é só confusão na nossa cabeça. Só confusão. Um evangelho como Pedro, chamado Evangelho de Pedro. Hoje, se eu te falar, Lohane, quem é Jesus? Pô, Jesus é Deus, é todo-poderoso. Aí eu faria ato contínuo a seguinte pergunta. Porra, como é que Jesus, morto, quando ressuscitou, como é que ele saiu da casa dos mortos? Aí tu vai falar, porra, porque ele é poderoso, ele falou, é agora que eu vou sair, mete o pé na porta, arromba tudo e entra. Ou melhor, sai. Mas no Evangelho de Pedro não é assim, não. O Evangelho de Pedro tem camadas antiquíssimas, com certeza datadas dos anos 70, 80, contemporâneas a Marcos, que diz que Deus enviou 2 anjos ao Sheol. Cada um deles pegou o braço e o ombro de Jesus, um braço e um ombro de Jesus, e o tiraram lá do Sheol. Veja como Jesus, no Evangelho de Pedro, não é Deus. Parece até ali, segundo Filipenses, né? Acho que é segundo Filipenses, versículo 7 ou 6 em diante, que um ser angélico é enviado, mas ele não é Deus. Isso é um dos mais antigos hinos. Ele antecede Paulo. Aquilo não é invenção de Paulo. Então, o Evangelho de Pedro trabalha com isso. Então, nem todo o movimento de Jesus sem Jesus negociou com o império, né? Mas, né, a parte vitoriosa topou negociar. É isso. Nem todos nós hoje negociamos com o poder, pô. Sequer somos convidados a subir a rampa do Planalto. Mas é com Bolsonaro, é com Lula, com Dilma, com Fernando Henrique. Normalmente o povão fica do lado de fora, tá? Com bandeirinha na mão, não é? Com balãozinho. Então ali não é o lugar da gente, pô. Não é mesmo. Mas, né, tem poderosos de igrejas que não saem do palácio, do Planalto. Esse senhor Edir Macedo, por exemplo, né, esteve no governo Lula, esteve no governo Dilma e está aí agora no governo Bolsonaro. Percebe? Então, se ele está lá, eu estou exatamente no lado oposto. E se ele vai para o céu, eu quero ir para o inferno. Eu só não quero estar perto dele, pô. É isso. Então, eu acho que, não nesse movimento dos cristianismos, um tipo de cristianismo topou negociar, aprendeu a negociar com as estruturas imperiais romanas, se tornou estrutura imperial romana, né? E quando chegou ao poder, a primeira coisa que fez foi perseguir esses outros campos do cristianismo que nunca subiram a rampa do Planalto. Pô. É isso. Olha, eu posso dar um aviso, Dolores? Oi, André. Pode sim. Nós temos mais 3 perguntas e eu vou finalizar com elas. Tá tudo bem? Então eu queria, antes das pessoas irem embora, não tem aquele momento em que o padre, no final da missa, diz assim, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe? Normalmente o pessoal já saiu, né? Eu costumo ver aquele pedaço assim, ide em paz e que o Senhor vos alcance, né? Porque a galera costuma meter o pé. Mas a ideia é essa, é dizer que muito do que eu estou falando aqui, a galera poderá encontrar lá no, como é que é, arroba, né?
André Chevitare. Como é que é o negócio do Instagram? Aquele A é o que? Arroba? Arroba, é. Arroba, né? Então, diariamente eu publico essas coisas, eu faço uma história pública, não é? Lá no Instagram. Então, para a galera que quiser entender um pouco os caminhos que eu trilho, é arroba André Chevitarese. Vocês vão encontrar muito dessas coisas que eu estou falando. Pois não, Dolores? Bom, tudo bem a gente fazer as últimas 3 perguntas, professor? Sim, tranquilo. Faço uma por vez, mas é só para a gente fechar, para a gente não Tá bom. ficar tanto, né? Bom, agora a próxima pergunta é do Maicon Luiz, ele é graduando do curso de História da UFMS de Três Lagoas. Como Deus sendo descrito como homem e Jesus descrito como um branco, loiro dos olhos azuis, influenciam nas formas de exploração da religião sobre pessoas, povos e ou sociedades. Tal influência decorre da hegemonia cultural descrita primeiramente por Gramsci. Comente um pouco sobre o livre-arbítrio, se é algo real ou ilusório, que serve apenas para uma classe social e a elite especificamente. Parabéns pela apresentação maravilhosa. Obrigado. Bom, eu diria o seguinte, que essa questão de um Jesus branco, louro, de olhos azuis, antecede em muito Gramsci. Se vocês derem uma olhadinha lá na minha página, arroba, essa porra, esse A aí, a, arroba André Chevitarese, tem uma série inteira produzida lá por mim, conteúdo gratuito, chamado Em Busca do Jesus Histórico. E eu analiso exatamente como Jesus se torna branco, louro, de olhos azuis. Não é? Uma plena convergência da emergência do conceito de raça, a partir ali do final do século XVIII, é que Jesus começa a ganhar essa modelagem de ariano. Né? Então, isso quer dizer, de forma muito evidente e clara, que há uma dimensão eurocentrada, portanto, uma dimensão que parte de um olhar racializado de Jesus da Europa para o mundo. Né? E isso terá implicações e terá custos, custos de milhões de vidas, como, por exemplo, o próprio Holocausto judaico, né? Onde esse Jesus branco, louro, de olhos azuis, nunca foi judeu. Por quê? Porque judeu só está um degrau acima do ser negro, que é a parte mais baixa, né, dessa escala racial aí, né? Então, eu acho que Gramsci, na sua competência, na sua inteligência, ele está fazendo uma leitura, né, de uma trajetória histórica que vai produzir esse Jesus eurocentrado, esse Jesus ariano, esse Jesus que, obviamente, precisa ser revisto, reprocessado, retrabalhado. Né? Por exemplo, eu estou. Olha só, eu vou falar um negócio, mas eu não estou fazendo propaganda, não, porra. Que os cursos já estão super cheios, sabe? Então não é, porra, miserável, está fazendo propaganda aqui. Não tem nada a ver. Eu estou oferecendo um curso chamado África e Africanos no antigo porra nenhuma. África e Africanos no Novo Testamento, entende? Então, é um curso onde eu vou mostrar, né, como há, logo na primeira aula, como um olhar eurocentrado vai apagar a presença de África da história do cristianismo originário. Pô. E como esse olhar eurocentrado faz o Egito flutuar no ar. Quer dizer, onde é que está situado o Egito? Pô? Porra, não sei. É Oriente Médio, é África, é ali do lado da Grécia. Então, o Egito fica flutuando. Então, é um curso
que tem por finalidade, por objetivo, reinserir, não é, o Egito na história do cristianismo. Então, é luta, cara. A gente tem que ser historiador, por exercer a nossa profissão de historiador e, cara, correr atrás e reprocessar, reavaliar, reescrever muito numa dimensão latino-americana, numa dimensão africana, reescrever uma história, né, que não passe por essa dimensão eurocentrada. Eu veria por aí. Né? Bom, continuando, o Leandro Eco fez a seguinte pergunta. Professor André, dentro do cristianismo primitivo, entre aspas, que documentação e teses são interessantes para se pensar no Jesus histórico e já objeto de, entre aspas, recepção por parte dos seguidores posteriores imediatos à crucificação, entre aspas. Aí ele enfatizou que é uma pergunta de um desconhecedor do campo. Não, é tranquilo, mas é documentação que ele se referiu? A primeira, o que ele quer é documentação? Documentação e teses. Quais são as documentações? Ah, legal, legal. Olha, eu acho assim, sabe, cara? Eu acho que o que nós temos de melhor, os teólogos vão dizer, não, não, tu está equivocado, mas eu vou dizer logo o que eu acho que é o de melhor. Se você cruzar com os trabalhos de John Dominic Crossan, deixa eu pegar aqui, peraí, vou pegar aqui. Crossan. Porra, caramba, mané. John Dominic Crossan. Crossan, tá aqui. Olha só, desculpem aí que eu me perdi aqui no... Olha, esse é um livro que se tu encontrar, porra, vale qualquer coisa desse autor aí, John Dominic Crossan, pode comprar. Além do cara trabalhar teoria e metodologia numa dimensão transdisciplinar, história, antropologia e sociologia, num diálogo muito estreito. Né? Esse é o autor que conhece história. Os teólogos diriam, não conhece não, isso é um comunista. Né? Diria assim, não, o Pagola é o cara. Eu acho, já li o livro do Pagola, é um negócio desastroso. Né? Ele não entende nada de história, nada. Isso não quer dizer que o cara não possa ser de esquerda, mas ele não entende nada de história, nada. Ele não sabe o que é história. Ele não sabe o que é a minha disciplina. Esse aqui sabe. Esse sabe. Tive o prazer de trazê-lo ao Brasil em 2007. Então, qualquer coisa que tu cruzar com ele, compra, porque só vai ter leitura boa, pô. Só leitura boa. É o guardado as devidas proporções, o Ciro Flamarion Santana Cardoso foi na minha opinião, o maior historiador que esse país já teve. Pô. Pode ter gente igual, mas foi o maior. Pode ter uns 3, 4 ali junto com ele, mas acima não. O Crossan podem ter bons historiadores na área do chamado paleocristianismo, o cristianismo primitivo. Podem ter, mas melhor não tem, não. Esse aqui, né, é um autor absolutamente fantástico. Bom, vamos à última pergunta, então, da noite. Renato Cardoso, da PUC de Minas. Boa noite, professor. Até que ponto Ernest Renan, no século XIX, em sua Vida de Jesus, foi um detrator do Jesus histórico? David Flusher, em Jesus, e Jerome O'Connor, em Paulo, uma biografia, seriam na contemporaneidade representantes significativos de uma renovação crítica do contexto histórico do Nazareno. Quais são os dois últimos autores? O Flusser, né? E Jerome Flusser, O'Connor. E o outro é o O'Connor.
Ok. Bom, eu diria o seguinte, o Ernest Renan, ele se insere, e você corretamente observou, no ambiente do século XIX, ele se insere naquilo que nós costumamos chamar da primeira busca do Jesus histórico. Ele está produzindo biografias. Então, são as biografias de Jesus. Renan é praticamente o único católico que escreve uma biografia no século XIX. E ele é fruto do século XIX. Então, ele é antissemita, ele esvazia por completo o elemento religioso de Jesus, ele, como todos os biógrafos, não é? Acham que milagres, isso não seria próprio de Jesus, seriam fantasias da igreja falando sobre Jesus. Quer dizer, ele é fruto do século XIX. Eu não diria que ele detratou a figura de Jesus. Não é? Essa talvez seja um olhar muito nosso de, de intelectuais que se inserem no século XXI, dotados de uma série de instrumentos de análise, de uma série de documentações e que buscam, não é, produzir trabalhos mais regulados por teorias e metodologias. Então, não era o caso de Renan, né? Não era. Com relação ao Connor e a David Flusser, eu acho que é o primeiro nome dele, né? Bom, são autores bons, cara. Eu os tenho aqui, inclusive na minha biblioteca, né? Conheço os trabalhos, mas eu diria com toda a tranquilidade que eles são... O que o Flusser tem de interessante é um baita de um pesquisador judeu que envereda, não é, sobre a figura de Jesus. Quer dizer, eu acho que antes dele, como é que é o nome dele que está aqui? É o... Porra, eu já falei bastante dele também, lá na minha página, né? Que é o Geza Vermes. Geza Vermes, não é, com o livro Jesus o Judeu, ele que vai inaugurar em 1973 essa retomada da pesquisa do Jesus histórico na contemporaneidade. É ele, Geza Vermes, que vai fazer. O Ed Sanders vem em 1985, também falando sobre Jesus e o judaísmo, né? Então, é o Vermes, depois o Ed Sanders, quem vão dar mesmo essa diretriz de Jesus como judeu, retomando algumas reflexões que já estavam em curso, mas foram paradas pelo ambiente fascista e nazista, né, que abortaram por completo a ideia de Jesus judeu, né? Isso vinha já também do século XIX, mas alguns autores insistiam que Jesus era judeu. Então, eu diria que talvez mais interessante do que Flusser seria mesmo o Geza Vermes com essa obra, Jesus o Judeu, o Ed Sanders com Jesus e o Judaísmo. Eu acho que esses caras inauguram, né, essa última fase da chamada pesquisa do Jesus histórico. Né? Mas isso tudo, eu estou falando assim muito rapidamente, mas se vocês visitarem lá a página André Chevitarese, essas séries estão todas lá. Né? E vocês poderão ver e até mandar críticas, sugestões, é bem maneiro. Valeu? Bom, é isso. Bom, eu gostaria de agradecer, viu, professor André, novamente, por ter aceito o nosso convite de participar do nosso evento.
Acho que realmente fechou com chave de ouro. É um tema muito instigante. Eu acho que se deixasse, a gente ia ficar aqui até amanhã para falar sobre o assunto. Muita gente gosta, fora gente religiosa, né? Gente que acompanha o tema por questão de fé também, que acaba tendo muita curiosidade. Eu mesmo tinha algumas perguntas também, mas eu prefiro deixar para depois, porque a gente pode conversar, né, com mais tranquilidade. Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Leandro Mendonça, para ele finalizar o nosso evento aí. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Foi um sucesso, eu acredito, né? O evento. Nós tivemos muita gente participando. Embora eu tenha acesso apenas a um link, eu sei que tem outros links, outras pessoas aí. E é isso. O professor Leandro Mendonça, se quiser fazer alguma consideração para finalizar a noite, e aí a gente pode liberar o pessoal para beber uma, quem sabe. Olá, Dolores. Ficou de surpresa, mas deu tempo de fazer tudo aqui certinho. Imagina, só agradecer ao professor André Chevitarese, agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? Uma sexta-feira, muitas perguntas e tudo, todo mundo animado. Muito obrigado, professor Dr. André. Muito obrigado aos meus colegas do GT e principalmente ao público, ok? Muito obrigado a vocês que ficaram até agora, que participaram dos 3 dias de atividade. Foi uma conferência de abertura, foram 2 mesas redondas, cada uma com 3 palestras. Hoje nós tivemos 4 sessões de comunicação, né, 4 mesas de comunicação. Agora a conferência de encerramento do professor André Chevitarese. Eu acho que o evento cumpriu seu papel, eu acho que o evento mostrou que Mato Grosso do Sul faz pesquisa em história antiga. Então, muito obrigado, eu só tenho a agradecer a todos vocês, aos meus colegas, ao público, ao professor. Tenham todos uma boa noite, um bom fim de semana. Tchau, tchau.